O assunto agora que vamos abordar é sobre direito do consumidor. Vamos falar sobre as novas regras do SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Sérgio Tanuri, que é especialista em direitos do consumidor. Olá, doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer novamente estar falando com você e com todo esse público maravilhoso. Eu que agradeço. Doutor, para começar, né, tivemos mudanças então nos últimos dias. O que mudou? Sim, desde 2008 valiam umas regras do serviço de atendimento ao cliente e, graças a Deus, foram atualizadas e para melhor. Ou seja, para melhorar o atendimento, o governo federal criou novas regras e um dos grandes benefícios é que os canais telefônicos agora, né, as centrais de atendimento ao cliente, têm que ter obrigatoriamente atendimento humano por pelo menos 8 horas por dia. Isso quer dizer o quê? Menos robô e mais gente. Nós vamos conseguir falar com o ser humano do outro lado da linha. Por quê? De acordo com as regras antigas do SAC, que era de 2008, muita coisa mudou de lá para cá. E com a pandemia também, todas as empresas se adequaram e criaram novas ferramentas tecnológicas para falar com os clientes. Porém, algumas empresas optaram por 100% de um atendimento robotizado. E isso não era bom para o consumidor, porque a maioria das demandas elas são resolvidas apenas com uma dúvida que o atendente tira, com um ser humano falando com outro ser humano. Então, foi muito benéfica essas novas regras, mesmo porque todos estão nos ouvindo, com certeza vão se identificar. E quando você ligava para uma empresa e demorava tanto que você decorava até aquela música de fundo, demorava demais a ligação e no final caía. Ou seja, você ficava refém de uma má prestação de serviço do serviço de atendimento ao cliente e esperamos agora que por pelo menos 8 horas por dia, o consumidor, a consumidora consiga falar com um atendimento humano. Isso também se estende aos aplicativos, porque também é possível hoje resolver muitas demandas ali pelo aplicativo. Mas como o senhor disse, né, tem coisa que dá para resolver com facilidade. Vai lá, escolhe os números, né, as opções que tem, ok, já vem aquela resposta, tá tudo certo. Mas tem coisa que precisa ser, né, conversada, até num chat mesmo, mas que seja alguém te respondendo e não apenas mensagens já padronizadas, né? Não, isso mesmo. Por quê? Veja, todo mundo aqui é a favor da tecnologia que veio para melhorar. Então, muita gente consegue falar, né, em canais de atendimento, como sites, e-mail, chats de conversa, aqueles aplicativos. Isso tudo é muito benéfico para o consumidor. Até por WhatsApp mesmo, você resolve muita coisa, porque a maioria dos sites tem esse canal. Agora, nós temos que ver que a realidade do Brasil é um país muito grande, tem gente que não tem smartphone, tem o pessoal mais idoso, o pessoal de mais idade, às vezes tem alguma dificuldade de acessar um canal de atendimento e prefere aquela ligação de fala, aquela opção para falar com um ser humano, com um atendente que às vezes pode até tirar uma dúvida, como configurar um controle remoto, por exemplo, como fazer alguma adaptação no seu aparelho, como mudar, sabe, o assento num voo que vai pegar numa viagem. Tudo isso é muito mais fácil quando você está falando com um ser humano do outro lado. E esse decreto novo, realmente, ele veio não apenas com essa mudança, outras mudanças positivas, como podemos falar, antes era, agora, né? Veja, são 7 dias corridos para a empresa responder o cliente. Antes eram 5 dias úteis. Então, não, qualquer problema que um consumidor tiver, ligar para um serviço de atendimento ao cliente, a empresa, né? Primeira coisa que eu já dou a dica aqui, pegue o protocolo. É muito importante você anotar o protocolo, porque a partir da geração deste protocolo, que o consumidor, a consumidora anotar, vai correr um prazo de 7 dias corridos para que a empresa solucione o problema de vez. Isso é muito importante e esse novo decreto do SAC, né, ele veio com essa obrigatoriedade, decreto 11.034. É muito importante essa vitória do consumidor também.
Uhum. Tem uma outra questão também, uma outra mudança, é que durante aquela espera, né, que a gente fica escutando a musiquinha, muitas vezes ali tem propagandas do próprio serviço que nós estamos entrando em contato, seja ali telefonia, banco, sempre estão falando desses serviços. É uma propaganda, né? Isso pode a partir de agora ou não pode mais? A partir do momento, a partir de entrada em vigor, desde ontem, das novas regras do saque, isso não pode acontecer sem o prévio consentimento do consumidor. Porque antes o que acontecia? Você ficava intermináveis minutos e minutos esperando uma resposta e, inteligentemente, algumas empresas colocavam propagandas, aquela estratégia de marketing, tentando vender um pacote maior na TV por assinatura, tentando empurrar um pacote da internet mais caro, e por aí vai. E o consumidor era obrigado a ouvir essas mensagens, né, com publicidade. Agora não mais, é somente com o consentimento prévio do consumidor. Se o consumidor quiser ver, ele vai optar, né, apertando lá o botão para ouvir. Se não, ele vai direto àquilo que ligou lá, ou seja, as opções de atendimento nos canais de comunicação. Isso é muito importante porque respeita um dos princípios do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é o direito à informação prévia e consentida. Por exemplo, quando algum prestador de serviço vai na casa de todos nós, de alguma pessoa que tem um aparelho, um eletroeletrônico quebrado, por exemplo, ele chega lá, ele não pode chegar e ir consertando e depois mandar a conta para o consumidor. Tem que antes fazer um orçamento prévio, explicando e detalhando quais os serviços serão executados, quais as peças serão trocadas, e depois, com esse orçamento, mostrar o valor do serviço para o consumidor, e o consumidor tem que expressamente e previamente autorizar o serviço. Então, esse princípio foi agora adotado na nova regra do saque. Não pode agora a pessoa que liga com uma dúvida, por exemplo, do seu sinal da internet, uma dúvida da TV por assinatura, com um problema no seu banco, com um problema na sua concessionária de conta de água, você fica ouvindo propaganda de novos serviços que querem empurrar para você. Agora não pode mais sem o consentimento prévio do consumidor. Uhum. E, doutor, isso também empodera mais o consumidor de saber, né, que ele tem esses novos direitos, né? Então, por exemplo, de não ter esses 7 dias úteis, né? Que a gente ainda ficava contando, deixa eu ver quando, não deu ainda. E às vezes 7 dias úteis eles acabam sendo esquecidos, né? A gente também esquece, a operadora não entra em contato e a coisa fica por isso mesmo. Há um tempo também de adaptação das empresas ou não? A partir de agora, então, desde a aprovação, pronto, já tem que seguir essas regras. Vamos lá. As empresas, elas já tiveram tempo para se adaptar, porque o decreto 11.034, ele entrou em vigor em abril desse ano, quando o governo federal editou para melhorar o atendimento nos saques. Então, de abril, passou 6 meses, 180 dias que as empresas tiveram para se adaptar. Por isso, não podem mais alegar desconhecimento ou também que não tiveram tempo para se adaptar às novas regras, como, por exemplo, atendimento humano por pelo menos 8 horas. As empresas, elas já devem, a partir de hoje, cumprir as novas regras. E uma dúvida constante que muitos consumidores têm é quais empresas devem seguir essas regras. Porque isso é muito importante, que todo mundo, às vezes, acha, né? Muitas pessoas acham que toda empresa tem que ter um serviço de atendimento ao cliente. Não, não é assim. Veja, a maioria das empresas, quem presta serviço, quem tem um comércio, é sempre bom. Quem tem um site, um e-commerce, tem que ter um canal de atendimento. O cliente tem que te achar, até para exercer, por exemplo, o direito de garantia. Agora, o saque, ele é obrigatoriamente para fornecedores de serviços regidos pelo governo federal. Repetindo, o saque é obrigatoriamente para fornecedores de serviços regidos pelo governo federal. O que seriam isso? Por exemplo, companhias aéreas, bancos, concessionárias de água, concessionárias de energia, planos de saúde, e por aí vai, TVs por assinatura, empresas de telefonia,
todos esses setores que são regulados pelas agências reguladoras, como, por exemplo, a Anatel, a Aneel e por aí vai, eles têm que ter um serviço de atendimento ao cliente, mesmo porque, muitas vezes, esses serviços, esses fornecedores não têm nem concorrente. Por exemplo, o departamento de água, uma concessionária de água de uma região, não tem concorrente. Então, tem que atender bem o cliente, tem que ter um canal de comunicação. Aliás, o canal de comunicação, por todos os outros meios, tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, durante todo o tempo tem que ter, por exemplo, um chat, um aplicativo, um e-mail, tem que ter lá aquele canal, porque muita gente que trabalha, às vezes vai fazer a sua reclamação à noite, ou se tiver um problema de madrugada para acabar o fornecimento de energia, por exemplo, tem que ter lá um chat ou também uma troca de mensagens, algum canal. A questão dessa nova regra, esse novo decreto que implantou menos robô e mais gente, que eu costumo falar, as 8 horas por dia. E quem determina essas 8 horas por dia são as empresas, que geralmente colocam atendimento humano durante o horário de expediente, né? Porque quando tem mais procura. O senhor explicou agora, então, que esse decreto é um decreto federal, ou seja, então rege todo o país. Isso para as empresas que têm a sua atuação, então, em todo o Brasil. No caso dos estados, eles acabam depois fazendo as suas regulamentações em determinadas situações. Essa, então, é uma situação aqui em São Paulo. Nós temos várias empresas que são locais, que são aqui só do estado. Então, elas não são obrigadas a seguir essas regras. E São Paulo vai ter que regulamentar aqui, então? Vamos lá. Se existe uma empresa municipal que presta um serviço que é regulado pelo governo federal, ele é obrigado a seguir essa questão do serviço de atendimento ao cliente. Esse decreto federal 11.034, que está em vigor com novas regras, ele determina que tem que ter o atendimento humano em todos os serviços, né, o serviço de atendimento ao cliente, e em todos os fornecedores que prestam serviços regulados pelo governo federal. E eu vou dar o exemplo, por exemplo, concessão de energia elétrica, concessão de água. Isso daí existe uma agência reguladora federal. Porém, a maioria das empresas, existem empresas estaduais, existem as empresas municipais. Não importa, elas têm que seguir esse canal de atendimento. Porque, independente que ela seja, por exemplo, uma autarquia estadual ou uma autarquia, um departamento de água lá do município do estado de São Paulo, por exemplo, tem que ter um atendimento ao cliente humanizado 8 horas por dia, sim. Isso é muito importante. E daí nós vemos assim, que aqui na Lesp nós temos uma comissão, que é a Comissão de Direito do Consumidor, ou seja, várias demandas que são, que aparecem aqui no estado todo, elas vêm aqui para essa comissão, são debatidos e alguns projetos de lei elaborados e viram lei. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse papel também do legislativo, esse olhar para o consumidor, que muitas vezes acaba ficando até, parece que a gente está abandonado, né? Quando até só esse atendimento eletrônico, não tinha um atendimento humanizado, você passava horas e horas, ou não tinha resposta das suas demandas. Então, o consumidor, que é aquele que banca, né, que paga, que compra as coisas, acaba depois, no pós-compra, se sentindo abandonado. Então, essas leis, elas vêm também para contemplar isso e fortalecer o consumidor? Sim, com certeza. São vitórias para o consumidor. No caso da Alesp, eu sei, porque eu já participei de audiências públicas da Comissão de Defesa do Consumidor, e é prestado um serviço excelente, de grande relevância, grandes debates são feitos ali naquela Comissão de Defesa do Consumidor, e muitas leis foram aprovadas em benefício ao consumidor paulista. Então, está de parabéns todos os membros efetivos da Comissão de Defesa do Consumidor, que inclusive tem outro papel, o papel de fiscalizar. E eu sei, eu acompanho o trabalho da Comissão de Defesa do Consumidor, eles
muitas vezes chamaram aí, convocaram representantes de empresas concessionárias para explicar o mau serviço que são prestados de respeito ao consumidor. Vou dar exemplo: serviço de fornecimento de energia, que é uma campeão de reclamação, né, no Procon, um dos serviços campeões, e em qualquer lugar do estado a gente vê reclamação de cortes de energia indevidos, você entende? Aquela também cobrança indevida, e a comissão lá de defesa do consumidor da Alesp sempre esteve atenta e convocando representantes para vir dar explicações para o povo. Então, é muito importante que nas casas legislativas do Brasil tenham essas comissões. Desejo também que a nova legislatura que foi eleita, que toma posse aí em março do ano que vem, aí, tenham muitos deputados que lutem mesmo pelos direitos do consumidor. O consumidor é o que paga imposto, é o que gera emprego, que gera receita. Por isso, tem que ter o seu direito respeitado. A única coisa que todos nós consumidores queremos é isso: ter o seu direito respeitado contra as práticas abusivas que maus comerciantes, que maus fornecedores, que empresas picaretas tentam, impor contra nós cidadãos comuns. Quero agradecer a participação hoje aqui no Alesp Notícias, primeira edição, do advogado Sérgio Tanuri, que é advogado especialista em direito do consumidor, e falou com a gente sobre as novas regras dos saques, né? Então, como o consumidor, então, os direitos que tem e como deve se comportar, então, frente a essas mudanças. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, conte sempre comigo. Obrigada.